Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Se você tiver interesse, dá uma olhada na nossa playlist, tem muito material separado por etiquetas, por assunto, né? Por tema, e você então poderá ter acesso a todas essas informações, a todos os vídeos já gravados aqui pelo nosso canal. Em seguida, evidentemente, se gostar do trabalho, gostaria de lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos. É muito importante, gente, dar o like ao vídeo. Por quê? Porque isto faz com que o YouTube entenda que o vídeo é importante e passe isso para um maior número de pessoas. Portanto, faz com que a informação tenha um fluxo maior. E também não esqueça de marcar o quê? O sininho lá na página do YouTube, para que automaticamente você receba os materiais produzidos no futuro. E para você que já é nosso seguidor, que já é inscrito em nosso canal, segue mais um lembrete para você que já é nosso seguidor. Dá o like no vídeo, é importante. É importante ter o like no vídeo. Mais pessoas irão receber esta informação. E isso é que importa para o canal. É isso. Nosso objetivo é levar informação o mais longe possível. E, evidentemente, quero agradecer a todos que participam, que mandam perguntas. E eu sempre digo, a pergunta que é particular, que é do seu caso, que é do seu processo, manda aqui para o Instagram. É aqui que você vai se comunicar com o escritório e com o canal. Se é um comentário, uma crítica, uma sugestão de pauta sobre um assunto que de repente pode ser relevante, aí sim você manda embaixo do canal, que está aberto para que você possa se comunicar, não só com o canal, mas entre vocês próprios seguidores, para vocês próprios poderem interagir. É isso que importa para o nosso canal e para o nosso trabalho. Muito bem, feitas as considerações iniciais, eu quero então trazer para vocês o tema de hoje, que é a transcrição do casamento, a importância desse procedimento. Na verdade, não é só transcrição de casamento. Nós podemos até falar que é casamento, óbito e também o divórcio. Todos estes atos da vida civil devem ser transcritos em Portugal. Portanto, se você é português, casou num país estrangeiro, você tem que trazer esta informação para o ordenamento jurídico português. Você não pode simplesmente ficar casado lá no estrangeiro e solteiro aqui em Portugal. Isto não pode. A lei portuguesa, inclusive, exige que você faça isso. Casamento, o óbito e o divórcio. Há, evidentemente, dentro de cada um desses atos da vida civil, diferenças em relação ao procedimento que vai ser adotado, aonde vai ser feito e como é feito. Mas são 3 procedimentos que precisam ser registrados e serem resolvidos aqui. Por várias razões. Por várias razões. Vamos começar pelo casamento. O português saiu daqui, de Portugal, e foi para o estrangeiro e casou lá no estrangeiro. Então ele pega a documentação da sua então esposa, pega uma cópia da certidão de casamento e traz isso para Portugal, e aqui é feito um procedimento de registro deste casamento. Importante lembrar que existem vários detalhezinhos que são observados pelo conservador no momento em que este ato é feito, que ele é materializado. Então, cuidado quando não é só botar a certidão debaixo do braço e vir para Portugal e dizer eu vou resolver. Não, não. Tem mais documentos e tem mais informações que vocês precisam ter conhecimento para poder fazer isso. Mas, tecnicamente, não é nada complicado, tá? Mas precisa fazer. E por que precisa fazer? Porque amanhã a sua esposa ou o seu esposo, tanto faz, pode requerer, por exemplo, o quê? Uma nacionalidade portuguesa. Porque todos temos ciência de que depois de casados, passados 3 anos e demonstrados vínculos com a comunidade portuguesa, o estrangeiro pode requerer a sua nacionalidade. Ou, se ele não tiver os 3 anos de residência e vínculos com o território português, o que ele faz? Então, ele vai esperar 5 anos
para requerer esta nacionalidade. E aí o requisito de vínculo com Portugal é deixado de lado. Portanto, ele pode ou fazer com 3 ou fazer com 5. Essa é a grande busca né, do estrangeiro, talvez da nacionalidade portuguesa. Porém, existem outras situações que devem ser observadas quando nós falamos do casamento. Por exemplo, a questão dos bens. O regime de bens que é adotado neste casamento no estrangeiro, ele deve ser trazido também para cá. Isto faz parte do casamento. O casamento exige certos, né, requisitos, existem requisitos para o casamento. E quando nós fazemos a transcrição, é a mesma coisa. Eu preciso trazer todas as informações relacionadas a este casamento para fazer a transcrição. Às vezes esse português tem patrimônio aqui, depende do regime que foi adotado lá, ele pode ser aplicado, ou vai ter que ser aplicado o regime português, quer dizer, existem aí várias situações que devem ser analisadas com muito cuidado, com muito critério, para não haverem problemas futuros. Além da transcrição de casamento, nós temos ainda a situação de um divórcio. Imaginem que vocês casaram no exterior e aí resolveram se separar. Aí entram as questões, às vezes, de divisões de bens, não é? Do patrimônio que foi amealhado por este casal durante o seu tempo de casamento. E não basta só, neste caso, fazer a transcrição de casamento. Neste caso, vocês têm que transcrever o casamento para Portugal. E, quando há o divórcio, vocês têm de trazer a sentença do divórcio para Portugal. Para quê? Para que o tribunal português reconheça a sentença e confirme esta sentença. E daí sim, vai para o registro da conservatória. A partir daquele momento, então, o português está novamente divorciado. E isso é importante por quê? Porque ele pode seguir a vida como um cidadão com capacidade para casamento novamente em Portugal. E a pessoa estrangeira da mesma forma. No que tange a nacionalidade, um lembrete. Uma vez casados e dado entrada no pedido de nacionalidade, que é um processo que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da época, depende da conservatória, se neste período vier a acontecer o divórcio, vier a acontecer um óbito, não prejudica o processo de nacionalidade. Mas, perceba, ele deve ter início, processo da nacionalidade, durante a constância do casamento, e não posterior. Mas, o fato disto ser possível, tá? Não há prejuízo se o pedido foi feito na constância, mesmo que durante o processo venha a óbito o português. Bem, são essas algumas das situações. O óbito, por exemplo, é outra coisa que deve ser transcrito, porque o óbito também vai mexer, né, vai revolver a vida destas pessoas. E aí há muitas vezes bens a serem divididos, existem filhos, existem netos, enfim, família. E isto tudo implica no quê? Ter transcrito o casamento em Portugal. Da mesma forma, deve pensar o estrangeiro que vem casar em Portugal. Não é só o português que casa lá fora, mas também aquele estrangeiro que vem casar em Portugal. Quando você casa em Portugal, o trabalho é inverso. Pronto. Você tem que fazer também a transcrição do seu casamento lá no seu país de origem. Para quê? Para que os seus atos da vida civil estejam todos registrados, para que você não tenha problemas com filhos, com heranças, com o patrimônio que foi, como eu disse antes, amealhado durante o período, né, em que tiveram vida em comum. Então, tudo isto deve ser feito e deve ser feito com muito cuidado. Eu sempre uso o exemplo de um cidadão português que foi ao Brasil, por exemplo, foi ao exterior e casou. Depois ele separou-se lá no Brasil. E depois ele casou de novo lá no Brasil. Só que ele não fez a transcrição de nada aqui em Portugal. Para todos os efeitos, em Portugal ele é um cidadão solteiro. Só que a segunda esposa dele quer obter a nacionalidade portuguesa. E como é que ele vai fazer isso agora? Simples.
ele tem que transcrever o primeiro casamento, trazer a conhecimento do Estado português o divórcio, para que ele se torne novamente apto ao casamento, trazer a Portugal o registro, a transcrição do segundo casamento, e, a partir daí, sim, a esposa ou o esposo estrangeiro vai ter condições de requerer a sua nacionalidade. Então, perceba que ele tem que transcrever o primeiro, tem que trazer o divórcio, fazer a transcrição do divórcio através de sentença, tem que registrar o segundo casamento para daí ser possível a nacionalidade. São 4 etapas que esta pessoa vai ter que resolver aqui em Portugal. Ou ele faz isso, né, passo a passo, ou se deixou acumular isso tudo e no final eles vão buscar esta nacionalidade, então vai ter que ser feito um por um. Primeiro o casamento, depois o divórcio. Segundo o casamento e depois a nacionalidade. Caso contrário, não funciona. Então, percebam, é uma situação que é necessária. Quando se registra o casamento, tem que se pensar que, por exemplo, lá no Brasil foi feito um pacto, uma convenção antinupcial. Isto tem que constar do casamento, isto tem que ser trazido cópia deste documento para Portugal, porque aí nós estamos fazendo o quê? Criando um documento e uma regra de como este casamento transcorreu, qual foi o regime de bens escolhidos lá no estrangeiro, como ele se aplica em Portugal e cópia deste documento em anexo. E aí, quando você vai fazer o pedido de transcrição, você já traz tudo junto. Porque senão você tem que pagar uma taxa para transcrição e depois mais uma taxa para verbamento do quê? Da convenção. Então, percebe que são trabalhos dobrados. É trabalho dobrado. É burocracia que você vai enfrentar 2 vezes. É tempo de processamento, é tempo de trabalho da conservatória que poderia ter sido economizado se o processo viesse instruído corretamente. Então, tem muito detalhezinho para ser visto. Pode parecer simples, e eu digo realmente que não é complicado, mas ele tem muitos detalhes a serem observados e pontuados, um a um, para que o resultado final seja aquele que a gente espera, que é ter no registro civil português todas as informações. Por exemplo, se você é brasileiro e casou em Portugal, não basta você pegar, colocar a certidão e o pacto antinupcial embaixo do braço e ir ao Brasil com os documentos do português e fazer a transcrição. Você, na verdade, vai ter que passar pelo consulado brasileiro da região da sua residência, aqui em Portugal, obter o registro do casamento realizado aqui e juntar com os demais documentos e levar ao Brasil para fazer o quê? A transcrição. E no Brasil nós temos regras também bastante específicas para esse processo. Ele deve ser feito na primeira oportunidade em que a pessoa retornar ao Brasil e tem um prazo de 180 dias para ser feito. Se passar do prazo, está sujeito a multa. Vai ter um prejuízo financeiro. Então significa, e o prejuízo financeiro que eu falo, e o prazo desta multa para ser aplicada são 180 dias da chegada no território brasileiro, do retorno, né, desta pessoa. Não é da data do casamento. Mas o que nós recomendamos é que, sempre que haja o casamento no exterior, providencie-se imediatamente o documento junto à representação consular, contrata-se alguém lá no Brasil, um advogado, um escritório responsável por isso, e entregue a documentação para que este registro seja feito. Ele pode ser feito em 2 locais. Ou ele faz no cartório aonde a pessoa casou, se é que isto é possível, se tem contato, se a pessoa se interessa desta forma, ou ele vai ter que fazer diferente ainda. Ele pode fazer isso no primeiro ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais em Brasília, no primeiro ofício, onde estão centralizadas todas as informações. Então ele pode fazer em Brasília, que é o primeiro ofício, ou ele pode fazer no primeiro ofício, segundo ofício, tem que ver qual é, na cidade de residência ou da ex-residência deles no Brasil. Mas o processo é idêntico. O que se traz para Portugal também o português leva, né? O estrangeiro casado aqui leva para o seu país de origem.
Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Os processos são necessários e muitas pessoas acham que não são necessários, querem ignorar, querem pular essa etapa e quando percebem lá na frente que precisam desta informação no seu registro civil, aí começam a ter dor de cabeça, porque aí vira correria. Muitas vezes ele tem objetivos já pré-determinados, eu tenho um prazo, eu quero resolver isso até tal mês, até tal data, e não consegue. Por quê? Porque deixou de fazer quando podia fazer com toda a calma e toda a paciência. Deixou para depois? Vai ter correria, vai ter desgaste e muito provavelmente não vai conseguir cumprir dentro do prazo que ele imaginava que seria possível. Tá? Então, esta era a informação. Se tiverem dúvidas, digo de novo. Se você tem um caso desse, quer uma informação, manda aqui para o Instagram. Se você quer fazer algum comentário, quer fazer alguma crítica, alguma sugestão, inclusive sugestão de vídeos que a gente possa produzir, aí vocês mandam isso aqui embaixo do canal. Perfeito? Eu espero que tenha sido claro e objetivo e que vocês tenham entendido. Se não, estou à disposição. Perfeito? Senhores, nada mais a declarar, como diz o outro, não é? Então eu desejo a todos um excelente final de semana e até breve.